Boa noite, pessoal do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que nós possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Virgem Maria, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. E eu estou com a minha Bíblia aqui de Jerusalém, para a gente poder continuar o nosso estudo bíblico que nós estamos fazendo do Antigo Testamento. Tá? Nós já estamos aí caminhando, graças a Deus. É uma bênção a gente poder estudar a palavra de Deus. Né? Então, já estudamos o Gênesis, já estudamos o Êxodo e já estudamos o Levítico. Agora estamos estudando o livro de Números. Já tivemos aí algumas aulas sobre o livro de Números, tá? Que faz parte do que nós chamamos de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ou a Torá, a lei de Moisés para os judeus, ok? Então, gente, qual é o contexto que nós estamos? O povo de Israel está no deserto, indo para a terra prometida, para a terra de Canaã. Ele foi libertado por Deus e através de Moisés, Araão, Josué, né? E eles atravessaram o deserto entre o Egito e Canaã. Só que ali, eles ficaram ali 40 anos por causa de desobediência e por causa de idolatria. Era para eles fazer o percurso ali em 15 dias. Mas eles acabaram ficando ali 40 anos. Entendeu? Então, hoje nós vamos continuar aí esse período que eles ficaram no deserto, acampados no deserto ali, tá? Enquanto aguardavam entrar na terra prometida, ok? Então, nós paramos, vamos aí abrir a nossa Bíblia. Eu estou, gente, na Bíblia de Jerusalém, tá? Mas você pode usar qualquer Bíblia católica, sem problema nenhum. Se você tiver a Bíblia de Jerusalém, eu parei no capítulo 8, então hoje nós vamos estudar o capítulo 9, a página 216 da Bíblia de Jerusalém, ok? Repetindo. Página 216, no capítulo 9. O título é A Páscoa e a Partida, ou seja, o povo estava no deserto, acampado no deserto, tá? E ali ele estava a caminho de Canaã, da terra prometida, e ali no deserto eles tinham ali algumas festas. Lembrando que a festa da Páscoa já é uma festa judaica. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus manda eles celebrarem todo ano a festa da Páscoa. Por isso que Israel sempre celebrou a Páscoa. Claro, gente, que a Páscoa dos judeus não é a mesma Páscoa nossa. A Páscoa deles, eles celebram o quê? A saída do povo do Egito a caminho da terra prometida. Páscoa significa passagem. Nós cristãos celebramos a Páscoa, mas a nossa Páscoa é totalmente diferente. A nossa Páscoa é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.
ok? Então aí o povo ele vai celebrar no deserto a Páscoa. Olha aí, a data da Páscoa, no capítulo 9. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, e disse: celebrem os israelitas a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 do mês de Nissan, no crepúsculo a celebrareis no tempo determinado. Celebrareis segundo todos os estatutos e normas a ele referentes. Moisés, pois, ordenou os israelitas que celebrassem a Páscoa. Celebraram-na no deserto do Sinai, no primeiro mês, no dia 14 do mês de Nissan. Fizeram os israelitas de acordo com tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Lembrando que isso também está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 1. Então, os israelitas, como eu já expliquei, eles obedeceram nessa parte, eles obedeceram a Deus e celebraram, então, a Páscoa. Por isso, gente, que a gente celebra a Páscoa todo ano. Tá? A Igreja Católica, ela pegou, né, lá do judaísmo, essas festas, e trouxe para nós, claro, o que a igreja fez? A igreja cristianizou as festas dos judeus. Por exemplo, a Páscoa, que eu já expliquei. Por exemplo, o Pentecostes também é uma festa que existia dos judeus, só que não tem nada a ver com o nosso Pentecostes. Pentecostes, para eles, era a festa da colheita. Já nosso Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Então, tá vendo? Então, tudo tem um significado novo no cristianismo. Mas a igreja sempre celebrou a Páscoa desde o primeiro século. Tá? Só que a Páscoa, gente, ela não é uma data fixa, ela é móvel. Ok? Não é igual o Natal, que é sempre 25 de dezembro. Eu já expliquei por que o Natal é 25 de dezembro. Já a Páscoa, não. A Páscoa ela tem que ser móvel, porque é de acordo com a lua cheia do hemisfério norte depois do dia 21 de março. Tá? Então, aí que é marcada a data da Páscoa, tá? Que obedece o calendário solar. Perdão, lunar e não solar. Ok? Por isso que a Páscoa muda todo ano. E é a primeira festa que é marcada no calendário. Inclusive, todas as outras festas é marcadas de acordo com a Páscoa. Todos os anos. Entendeu? Então, gente, a igreja simplesmente continua aquilo que Deus mandou desde lá do Antigo Testamento a gente celebrar. Ok? Aí depois vem essa questão de impuro, né? Alguns que não poderiam participar da festa da Páscoa. Isso aí eu já falei, né? Havia alguns homens impuros porque haviam tocado num morto, então eles não podiam celebrar a Páscoa. Tá? Eu já expliquei um pouco sobre isso. Né? Isso não tem nada a ver com a gente cristão, com o nosso cristianismo, essa questão, tá bom? Então eles não podiam celebrar a Páscoa, ok? Quem era considerado impuro nessa época, ok? O versículo 9 diz assim: o Senhor falou a Moisés e disse: fala aos israelitas e diz: se algum de vós está impuro devido a tocar em algo morto, tá? Celebrará, contudo, não celebrará a Páscoa ao Senhor, ok? Aí ele fala aqui que a Páscoa tem que ser com pães ázimos e ervas amargas, tá? Isso aí também eu já falei, por isso que a hóstia ela não tem fermento, ok? Aí aqui ele continua falando sobre isso, nós podemos passar, entendeu? Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa do Senhor, deverá celebrar segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto, tanto para o estrangeiro como para o israelita. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que a Páscoa ela tem que ser celebrada como Deus mandou. Que para nós hoje é o quê? É a Eucaristia.
entendeu? É a missa. Então a missa tem que ser celebrada como Jesus mandou. Não pode se mudar nada, ok? E a Páscoa, como eu já expliquei. Aí depois vai falar da nuvem. A nuvem, gente, simboliza o quê? Simboliza Deus. Deus se manifestando, ok? Então diz assim: no dia em que foi levantada a tenda da habitação, a nuvem cobriu a habitação, ou seja, a tenda da reunião, como se fosse para nós a igreja hoje, ok? Desde o entardecer até de manhã, repousava sobre a habitação com um aspecto de fogo. Então, a nuvem, o fogo, são simbologias de Deus. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Nós estamos aí estudando o Espírito Santo no catecismo. Então, a nuvem, o fogo, isso são simbologias da manifestação de Deus, que Deus se manifestava através desses símbolos, ok? Desde o entardecer até manhã repousava o fogo. Assim, pois, a nuvem a cobria permanentemente, tomando o aspecto de fogo até o amanhecer. Quando a nuvem se elevava sobre a tenda, então os israelitas se punham em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. Segundo a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a habitação. A nuvem, gente, simboliza o Espírito Santo, simboliza Deus. Tá? E a tenda aí é a igreja. Ok? Então isso quer dizer o quê? Que Deus habitava ali aonde o povo estava reunido para prestar a Deus a sua adoração. Né? É como para nós hoje a Santa Missa. Deus está presente através do sacerdote que celebra na pessoa do Cristo. Ok? Então, para nós hoje é a igreja. Se a nuvem permanecia muitos dias sobre a habitação, os israelitas prestavam seu culto ao Senhor, tá vendo? E não partiam. Às vezes a nuvem se detinha poucos dias sobre a habitação. Então acampavam segundo a ordem do Senhor e também partiam segundo a ordem do Senhor. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partia. Então a nuvem aí, gente, é como se Deus estivesse ali guiando aquele povo. Tá? Era a forma que Deus se manifestava para caminhar junto com aquele povo. Entendeu? Ora, a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e noite, e então partiu. Ora, a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sob a habitação, os israelitas ficavam ocupados. Mas quando ela se levantava, então eles partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Prestavam culto ao Senhor, seguindo as ordens que o Senhor transmitia para Moisés. Então, pelo menos, né, o povo, vamos dizer assim, prestava o seu culto a Deus e obedecia ao povo, obedecia a Deus, vamos dizer assim, pelo menos, né, nessa parte. Tá? Quando o povo desobedecia a Deus, Deus abandonava o povo, mas quando o povo obedecia, Deus estava com o povo. Gente, isso aí é uma coisa que nós temos que trazer para a nossa vida de hoje. O que o texto quer nos ensinar? Quando a gente está com Deus, Deus está conosco. Isso não é só dentro da igreja, não. É em todos os momentos da nossa vida. Se você está com Deus, Deus está com você. Muitas vezes Deus está conosco, mas e você? Você está em Deus? Então, quer dizer, a gente tem que procurar sempre estar na presença do Senhor, para que Deus possa nos guiar como guiou aqui o povo de Israel. O deserto é o quê? São os nossos problemas, as nossas tribulações. E eles estavam a caminho da terra prometida. A nossa terra prometida é o céu. É aquela música bonita que a gente canta. O meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Então, quer dizer, gente, a gente está aqui de partida, aqui é uma caminhada. Então, a gente precisa, quando a gente está nesse mundo, a gente precisa do apoio do Senhor. O Senhor precisa nos guiar
para a terra prometida? Enquanto a gente estiver neste mundo. Tá? Então, para isso, nós temos que andar com Deus, para que Deus possa andar e nos guiar. Enquanto a gente estiver junto com Ele, Ele vai fazer a parte dele. Agora, a gente precisa fazer a nossa. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido. Deus escolheu esse povo, Israel. Nós somos esse povo, não é? Nós somos a família de Deus. Pelo batismo, já expliquei isso. Batismo, gente, a gente se torna filhos de Deus e irmãos de Cristo. Somos a família do Senhor. Entenderam? Mas, infelizmente, muitos ainda não pararam para pensar nisso. Ok? Então, é o que nós podemos trazer. As trombetas. As trombetas na Bíblia também é um modo de falar Deus agindo no meio do povo. Tanto que o Apocalipse usa muito a questão das trombetas. Não é? Vamos dizer assim, é um aviso, Deus que às vezes dá algum aviso, mas também diz que Deus está, vamos dizer assim, a trombeta quer dizer o quê? Um sinal de vigilância, para a gente ficar atento o que Deus quer nos dizer. E também simboliza a presença de Deus também no meio de nós. Ok? Então aí no capítulo 10 fala das trombetas. O Senhor falou a Moisés e disse: faz para ti 2 trombetas. Trombeta, gente, como se fosse aquele berrante, né? Que os gaúchos usam muito, não é? Mais ou menos como se fosse aquilo. Tu a farás de prata, tá? Aí aqui ele fala como que devem ser as trombetas, ok? Para poder acompanhar versículo 5, capítulo 10. Quando soar a trombeta, for acompanhado de aclamações, partirão os acampamentos estabelecidos ao oriente. Ao soarem pela segunda vez, acompanhadas de aclamações, partirão os acampamentos eclesiásticos estabelecidos ao sul. Tá? Então, aqui é para quê? Para que o povo possa partir, ok? Em direção à terra prometida. Olha o versículo 7. Para reunir a assembleia, a soar será sem aclamações. Os filhos de Arão, que são os sacerdotes tocarão as trombetas, isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Ok? Então, gente, olha que interessante. Essa assembleia que ele fala aí é a igreja. A igreja é uma assembleia, sabia disso? A palavra igreja significa assembleia. Ok? Então, para o povo se reunir, não é? Para poder aclamar a Deus e partir, né? Seguir em frente. Quando o vosso país tiver de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante do Senhor, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Olha aí, promessa de Deus. Nos vossos dias de festas, solenidades ou noemias, tocareis as trombetas nos vossos holocaustos e sacrifícios de comunhão, e elas vos serão como memória diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Deus mandou tocar as trombetas nas festas, não é? Deus mandou tocar as trombetas quando estivesse em guerra e que eles iam vencer os inimigos. Quando que a gente vê isso? No livro de Josué. No capítulo 6 do livro de Josué, a gente vê, naquela parte bonita, quando o povo foi tomar a cidade de Jericó contra os inimigos, Deus mandou os sacerdotes tocarem as trombetas e caíram as muralhas de Jericó. Nós vamos passar por lá ainda, nós vamos estudar isso, se Deus quiser. Então, é uma forma de quê? Da vitória de Deus. Né? Deus, aquilo que eu já expliquei nas outras aulas, Deus sempre é vencedor. Deus sempre ganha as batalhas. Esse inimigo de Deus aí é quem? É o demônio. São as forças do mal. Gente, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Eu acho que as pessoas ainda não pararam para pensar nisso. Só que a nossa guerra é uma guerra espiritual. Aqui não. Aqui no Antigo Testamento é uma guerra física. Hoje, a nossa guerra, a carta aos Efésios diz, não é contra seres de carne e osso, não. São espíritos que estão aí espalhados pelos ares, os espíritos malignos.
pena, é uma pena que muitos cristãos não acreditam na ação do demônio. E ele está aí, e a palavra de Deus é bem clara, ele está aí para roubar, matar e destruir. Estamos numa guerra, é a guerra do bem contra o mal, meu amigo. Coloque aí na mídia, aí, coloca na internet aí que você vai ver. O mal, gente, o mal se alastrou de uma forma tão grande, tá? Só mesmo Deus para poder a gente vencer. Então, gente, a gente tem que ter essa consciência. E como é que a gente consegue? É a armadura de Deus que está lá na carta aos Efésios, aquele texto maravilhoso da carta aos Efésios. Né? Então, nós temos que nos armar com as forças espirituais para vencer essa guerra. A fé, a oração, a leitura da palavra de Deus, os sacramentos, né? Várias coisas que a igreja aí nos ensina para a gente poder vencer. Porque, gente, não é mole, não. Tá? A coisa está feia, é uma guerra mesmo, é uma briga mesmo entre o bem e o mal. Tá? Mas quem estiver do lado de Deus vai vencer a guerra. Entendeu? Então as trombetas serviriam para isso. Então Deus aí manda eles partirem, ok? Os israelitas partiram em ordem de marcha no deserto do Sinai. A nuvem se deteve ao deserto. São estes que partiram, aí aqui ele começa a dar o nome daqueles que, o livro de Números, né, tem muito isso, né? Eles começam a falar, fulano, bertano, ciclano, nós podemos passar, ok? Então, os israelitas, então, partiram em direção à terra prometida, ok? Aí que ele continua falando de quem foi que partiu, os filhos de fulano, os filhos de bertano. Então, essa parte aí nós podemos passar. São as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, tá? As tribos que começaram a marchar, então, em direção à terra prometida, ok? Versículo 25, do capítulo 10. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Israel, segundo os esquadrões. À frente, aqui continua falando a mesma coisa, tá? Versículo 28. Esta foi a ordem de marcha dos israelitas, segundo os seus esquadrões, e puseram-se em marcha. Então, gente, aqui então o povo estava no deserto, a caminho da terra prometida, e Deus mandou eles seguirem em frente, ok? Enquanto eles estivessem obedecendo a Deus, tudo ia bem, né? Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o madianita. Lembrando, gente, que os madianitas não eram judeus, eram pagãos, ok? Seu sogro, partimos para o lugar a qual disse o Senhor. Eu vou-lhe darei, vem conosco e faremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu ele, mas irei para minha terra e para minha parentela. Não nos abandones, disse Moisés, pois tu conheces os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu serás os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor vos fizer. Então aqui Moisés propõe ao sogro dele, não é? Que era pagão, que não era judeu, para que os acompanhasse, tá? No deserto, porque com certeza o sogro dele conhecia mais ali aquela área do que o próprio Moisés. Então Moisés pediu para que ele os acompanhasse, ok? Partiram, pois, do monte do Senhor, monte Sinai, a fim de fazer 3 dias de marcha. A arca da aliança do Senhor devia ir à frente deles durante esses 3 dias de marcha, procurando-lhes um lugar de repouso. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava acima deles quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos. Olha que linda. Linda essa oração de Moisés. Vou repetir. Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. E no lugar do repouso dizia: Volta, Senhor, para as multidões de milhares de Israel. Lindo, né?
essa oração de Moisés a Deus, né? Não é uma oração, mas um clamor, né? Um pedido para que Deus continuasse guiando eles, né? Protegendo de todos os males, dos inimigos. É lindo esse texto. Agora, algumas coisas para a gente comentar aqui. Tá? Quero comentar algumas coisinhas aqui. Tá? O povo partiu, tá? Em marcha, 3 dias marchando. E a arca da aliança do Senhor devia ir na frente deles durante esses 3 dias de marcha, procurando-lhes um lugar de repouso. Durante o dia, a nuvem, que representa Deus, já falei sobre isso, pairava acima deles quando partiam do acampamento. Então, gente, isso aqui é o quê? Essa marcha de Israel, 3 dias com a arca da aliança na frente. Lembrando que a arca da aliança era aquele monumento, né, onde estavam ali guardadas as tábuas da lei, os 10 mandamentos, os querubins, que eram a imagem dos anjos, e estava ali a vara de Moisés, o maná que Deus mandou no deserto. Não é? Então, gente, o que significa para nós hoje isso? Acabei de ler o texto. Essa marcha do povo aí com a Arca da Aliança. Isso é o quê? Para nós hoje é o quê? As nossas procissões, minha gente. Tem gente que pergunta, da onde que a Igreja Católica tirou as procissões? Da Sagrada Escritura. O povo marchando a pé 3 dias. A gente não marcha 3 dias, um dia só. Né? Mas é as nossas procissões. Então a igreja não inventou nada. A igreja sempre fez procissões. E ela tirou da onde? Ela tirou do Antigo Testamento. Claro que agora é um outro contexto. Agora, a nossa Arca da Aliança é quem? Quem que vai à frente? Os sacerdotes, os padres, com o Santíssimo Sacramento. O padre leva o Santíssimo, que para nós hoje ficou no lugar da Arca da Aliança. Muita gente pergunta aonde foi a Arca da Aliança. Ninguém sabe, sumiu, desapareceu. Eu tenho para mim que Deus que quis assim. Por quê? É uma coisa lá do Antigo Testamento. Se tivesse aí, as pessoas iriam querer até hoje, né, usar a Arca da Aliança. Mas não, hoje nós já temos lá a nossa Arca da Aliança, que é o Santíssimo, que muita gente ainda não entende o que é o Santíssimo. Vou explicar para você. O Santíssimo é aquele ostensório onde fica ali dentro a hóstia consagrada. Nós chamamos de Santíssimo. Então, a hóstia consagrada fica ali dentro, e ali dentro, naquele ostensório, ali, naquele objeto de ouro, lembrando que a Arca da Aliança era de ouro, tinha os querubins, por isso que também lá onde o Santíssimo fica exposto, né, a gente coloca lá as imagens dos anjos adorando a Deus. Então, quer dizer, nós tiramos isso da onde? Do Antigo Testamento. Então, gente, era uma coisa sagrada para os judeus e para nós católicos. Então, a procissão, gente, é uma coisa sagradíssima. Deus vai à rua. Principalmente a procissão de Corpus Christi. Eu fiz aí um vídeo no dia de Corpus Christi, expliquei sobre isso. É o único dia do ano em que Jesus sai na rua, fisicamente. Lembrando que a hóstia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, Jesus sai às ruas realmente, né, fisicamente, pessoalmente, vamos dizer assim. Na hóstia consagrada, carregada pelo sacerdote. Só o sacerdote pode carregar. Entendeu? Porque representa o próprio Cristo. Entendeu? Então, gente, a igreja não tira essas coisas da cabecinha dela, não. Então, as procissões, o Santíssimo, essas coisas vêm do Antigo Testamento. E a igreja agora, num contexto cristão, faz até o dia de hoje. Então, se você tem condição de acompanhar, acompanhe. Se você não tem nenhum problema de saúde, então acompanhe as procissões. É Deus indo, né, para abençoar. Para que isso, gente? Para quê? Para abençoar a nossa cidade. Graças a Deus, gente. Que aqui no Brasil, já expliquei sobre isso. Nós não temos as desgraças que tem nos outros países. Nós não temos, né, terremotos assim fortes, tsunami, não temos nada disso. Por quê? Porque nós somos uma terra abençoada.
o Senhor sai às ruas para abençoar, e abençoa mesmo. A nossa, todas as, no dia de Corpus Christi, todo o Brasil, praticamente, o Santíssimo Jesus vai às ruas abençoando o povo. E no mundo todo. É uma festa mundial, vamos dizer assim. Então, por isso, gente, que o mundo ainda não, vamos dizer assim, o mundo ainda não está pior por causa dessas coisas. Graças a Deus que nós ainda temos essas coisas para barrar o mal. Entendeu? Você imagina como é que o inferno fica nesse dia. Entendeu? Porque o Senhor sai à rua para abençoar o povo. Então, se você não pode acompanhar, né, acompanhe do rádio, da televisão, se você puder. Entendeu? Quando passar em frente à sua casa, às vezes, se você não puder acompanhar, abre a porta, deixa o Santíssimo passar na sua rua para abençoar a sua rua, a sua casa. Entendeu, gente? Então, às vezes a gente não aproveita a graça de Deus. Deus quer nos abençoar, mas muitas das vezes a gente não aproveita a graça de Deus passando. Entendeu? E essa oração de Moisés, ela é tão bonita que eu vou lê-la de novo, gente. Vocês me desculpem, mas eu vou ler de novo. Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te aborrecem. Olha aí, é uma oração para você fazer quando você estiver angustiado, quando você estiver depressivo. Busque a Deus. Né? Senhor, fuja de mim, os meus inimigos. Né? Eu não estou falando aqui só dos inimigos carnais, não, né? Dos inimigos espirituais. Né? Fujam, Senhor, de mim, todos aqueles que querem me prejudicar. Não é? Por quê? Porque eu estou contigo. Então, quer dizer, você pode fazer essa oração, pedindo, né, a Deus para te livrar de todo o mal. Né? Porque o nosso inimigo, gente, ele é forte. Tá? Agora, se você está em Deus, você consegue vencer. Volta, Senhor, pois para as multidões de milhares de Israel. Então, quer dizer, pedindo a Deus para que permaneça no meio do povo, para poder abençoar o povo. Então, vamos pedir. Por que a gente não se une, não é? Para poder pedir a Deus que abençoe o nosso Brasil, abençoe a nossa cidade. Né? A gente tem que rezar muito pelo nosso Brasil, pelo mundo de uma forma geral. Né? Mas a gente, às vezes, não está nem aí. Só na eleição. Né? Agora, na eleição, todo mundo reza. Né? Ah, não, temos que rezar porque tem que eleger o presidente A, o presidente B. Beleza, sou a favor. Agora, depois que acabou a eleição, todo mundo esquece. Né? Aí não adianta nada, gente. Nós temos que continuar. Nossa oração tem que ser diária, todo dia. Eu fiz aí um vídeo sobre o poder da oração. Não pode ser só hoje, não, aquela oraçãozinha fraca. De vez em quando, lá, se eu lembrar, eu rezo. Não, nós temos que rezar todos os dias pelo Brasil, pelo mundo, pela igreja, por tudo. Né? Pelas nossas famílias, porque, gente, nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. Entendeu? Então vamos abrir o olho enquanto tem tempo, gente. Continuando aí. As etapas no deserto. Então, aí eles continuam, né, naquele período, atravessando o deserto para a terra prometida. Tá? Ora, o povo, capítulo 11. Ora, o povo elevou uma queixa aos ouvidos do Senhor. Né? Estava bom demais, né? E o Senhor a ouviu. A sua ira se inflamou, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e devorou uma extremidade do acampamento. O povo clamou a Moisés, que intercedeu junto do Senhor, e o fogo se extinguiu. Chamou-se a este lugar de Tabera, porque o fogo do Senhor ardeu entre eles. Então, gente, aqui agora vai acontecer algumas coisas interessantes. Até aqui o povo estava obedecendo a Deus, estava tudo bonzinho, e eles estavam sendo abençoados. Porque estavam obedecendo a Deus, mas agora eles vão começar a se queixar do povo de Deus. Aí, quando eles começam a se queixar de Deus, Deus abandona eles. Mas nós somos assim também. É o que eu mais vejo as pessoas se queixando de Deus. Onde está Deus? Mas Deus que não olha para mim, mas eu sou tão bom. Eu ouço muito essa frase,
Ah, mas por que que Deus está fazendo isso comigo? Eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, entendeu? É impressionante, é o que eu mais ouço, entendeu? É as queixas do povo. Né? Eu fico imaginando Deus. O que que Deus deve ficar olhando lá para baixo e falar, que povo ingrato. O que mais eu preciso fazer por esse povo, gente? Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, já deu sua vida por nós, morreu pregado numa cruz e a gente ainda continua se queixando de Deus. Né? Aonde está Deus? Né? Mas não, mas é por quê? Porque eu sou bom. Não é? Mas por que eu? Né? Se eu sou tão bom, por que o fulano, né, que não vai na igreja, não lê a Bíblia, né, e para ele acontece coisa boa? E para mim, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, e para mim só acontece coisa ruim. E eu não faço mal para ninguém. É o que mais eu ouço. Entendeu? Gente, a gente precisa ter um pouquinho mais de humildade. Reconhecer quem somos e quem é Deus. Nos humilhar perante Deus. Se prostrar diante de Deus. Igual o Padre Léo falava, contava aquela história do bambu. Né? O bambu, ele se curva na hora da tempestade. Então, quer dizer, a gente, por exemplo, a gente também precisa se curvar diante de Deus, mas não é só quando está tudo bem, não. É muito fácil a gente se curvar diante de Deus quando estão as mil maravilhas. Quando você está na bênção, né? Você está com dinheiro, você está, né? Aí você se prostrar diante de Deus é muito fácil. Mas a gente tem que aprender a se prostrar diante de Deus também quando a gente está lá no buraco, no fundo do poço. Que aí Deus vai, nos levanta e nos resgata. Já falei sobre isso, vou repetir. Cada batalha, cada guerra que você vence, você fica uma pessoa mais forte. Não é? Todos nós aqui já vencemos as nossas batalhas do dia a dia, alguma situação da nossa vida que hoje a gente pode, olhando para trás, a gente vê, não é? Hoje, Deus poderia hoje não estar nem aqui, poderia quantas coisas eu já fiz de errado que eu já poderia ter morrido, poderia estar pior do que eu estou hoje, mas eu estou aqui são, com saúde, não é? Essas pessoas que ficam reclamando da vida aí, não é verdade? Você já parou para agradecer a Deus do que você tem hoje, pelas mãos que você tem, pelos pés que você tem, pelos olhos que você tem que estar enxergando? Tem muitos aí que não estão enxergando. Então, a gente precisa muito de humildade. Né? Precisa mesmo muito de humildade. Então, aqui o povo vai começar a se queixar diante de Deus. Ok? Agora vai começar a acontecer aqui o quê? O povo se queixa diante de Deus e Moisés tem que interceder pelo povo. Ok? Já expliquei, quando fala da ira de Deus, quer dizer justiça de Deus. Aí Deus tem que fazer justiça. Entendeu? Lembrando que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Deus é pai, mas Deus não é padrasto, paternalista. Errou? Tem que pagar as consequências do seu erro. Não é porque é filho, né? Tá errado, gente. A lei é igual para todos. Então Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Então essa ira de Deus que a Bíblia está falando aí é justiça de Deus, até mesmo para aqueles que são de Deus. Se você errou, você tem que pagar. Fazer o quê? Não tem exceção. Então nós vamos ver isso aí agora. Queixas do povo. Olha aí, tá vendo? A turba que estava no meio deles foi tomada de cobiça. Os próprios israelitas se puseram a chorar e dizer: quem nos dará carne para comer? Começaram a reclamar, né, que não tinha carne. Lembramos-nos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando, privados de tudo, nossos olhos nada veem senão este maná. O maná era parecido com a semente de coentro e tinha a aparência de um bidélio. O povo espalhava-se para recolhê-lo, e moía em moinho pisava no pilão. Coziam em panelas e fazia bolos. Seu sabor era de bolo amassado com azeite. Quanto à noite, o orvalho caía sobre o acampamento, caía também o maná. Então, gente, não sei se você está entendendo aqui a reclamação deles. Não é?
Eles estão dizendo que lá no Egito, eles tinham melhores comidas do que aquelas ali. Só que no Egito, eles estavam o quê? Escravizados. Entendeu? Olha a cabeça a cabeça dura do povo. Não é? Quer dizer, o fato de eu ter comida lá melhor do que aqui, mas pelo menos lá, aqui, eu sou livre. Lá, eu sou escravo. Gente, tem um ditado que diz: o pouco com Deus é muito. Você não precisa de muito para viver. Mas por quê? A gente quer fartura, a gente quer abundância. A gente não quer o essencial, a gente quer esbanjar. Tudo. Aqui está falando de comida, mas aqui estou falando de uma forma geral, trazendo para hoje. Por quê? Porque o pouco Deus nos dá. Deus não deixa os seus passarem fome. Agora nós queremos mais. Nós queremos esbanjar, igual aquele homem da parábola, né? Eu tenho os meus celeiros, mas eu vou derrubar porque eu quero construir maior, entendeu? Aí depois que eu construir maior, aí sim, aí eu tô bom. Entendeu? Então, o problema nosso é esse. Nós não estamos contentes com o povo, com o pouco. Nós queremos o muito. Agora, o pouco com Deus, é preferível pouco com Deus do que muito sem Ele. Porque, gente, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o profeta Amós fala uma profecia que as pessoas ainda não abriram os ouvidos. Vai haver um momento em que as pessoas vão ter fome e sede, mas não fome de comida e sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus, do próprio Deus. Entenderam? É muito mais importante, claro que o pão material, a comida e a bebida é importante, lógico. Entendeu? Mas muito mais importante do que isso é Deus. A gente ter o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto vos será dado em acréscimo. Mas as pessoas não entendem isso. Infelizmente. Lembrando que o maná aí, gente, é a Eucaristia, tá? Esse pão, né? Muito mais do que o pão da padaria, é o pão espiritual. Esse maná que caía no deserto, o próprio Jesus fala lá no Evangelho de São João, é só uma prefiguração do pão que é ele. Então, é uma prefiguração da Eucaristia, ok? Intercessão de Moisés. Já cansei de explicar sobre isso. Olha aí, tem gente que fala que intercessão não tem intercessão na Bíblia. Tem intercessão do Antigo e do Novo Testamento. Você pode escolher. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada de sua tenda. A ira do Senhor, ou seja, a justiça do Senhor, se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se grandemente desgostoso e disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo este povo? Fui eu, porventura, que concebi todo este povo? Fui eu que dei a luz para que digas: leve-o para o teu regaço, como uma leva a criança, como a ama leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a seus pais. Onde acharei carne para dar a todo este povo, visto que me importuna com as suas lágrimas, dizendo: dai-nos carne para comer. Não posso eu sozinho levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se queres tratar-me assim, dá-me antes a morte. Ah, se eu tivesse encontrado graça aos teus olhos, para não ver a minha desventura. Então aqui Moisés, né, instigado pelo povo, começa a conversar com Deus e reclamar, não é? Porque o povo com certeza estava ali na cabeça dele. E ele ali... Aí vem a resposta do Senhor. Eu gosto disso. Deus, quando Deus começa a falar com o povo, né? Vamos ver. É igual lá no livro de Jó. O Jó fala, não sei mais quem fala, não é? Os amigos do Jó falam, aí no final vem Deus e acaba não, claro, não estou falando que Deus mata eles, não é isso. Deus acaba com eles numa palavra só, Deus acaba com eles. Entendeu? Então, olha a resposta do Senhor. O Senhor disse a Moisés:
reúne 70 anciãos, lembrando que o 70 na Bíblia é simbólico, tá? Os números na Bíblia são simbólicos. Reúne 70 anciãos de Israel, que tu sabes serem anciãos, e escribas do povo. Escriba, gente, era aqueles que interpretavam a lei de Moisés e pregavam para o povo, ok? Tu o levarás à tenda da reunião, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo, tomarei do Espírito que está em ti e o porei neles. Assim levarão contigo a carga deste povo, e tu não a levarás mais sozinho. Então, só aqui já tem algumas coisas para a gente comentar, né? Primeira coisa, não leve a carga sozinho, né? Ninguém consegue levar o fardo sozinho, é pesado demais. Então chame alguém para carregar a cruz com você. Jesus também pediu ajuda para carregar a cruz. Teve lá um Simão Cirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, o fardo está pesado? A cruz está pesada? Chame alguém para carregar a cruz com você. Não vai haver alguém que vai aceitar carregar a cruz com você. Entendeu? E dirás ao povo: santificai-vos pela manhã e comereis carne, pois que chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Éramos felizes no Egito. Pois bem, o Senhor vos dará carne para comer. Não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas, pelo contrário, um mês inteiro, até que saia pelas... Perdão, gente, perdão. Até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que rejeitaste o Senhor, que está no meio de vós, e que choraste diante dele, dizendo: por que, pois, saímos do Egito? Gente, isso aqui daria uma pregação, daria para mim ficar falando aqui, pena que já está quase na hora de encerrar. Eu teria que ter muito tempo para falar disso aqui. Isso aqui, gente, é o que mais acontece hoje, entendeu? Por isso que eu até achei graça aqui, vocês me desculpem, entendeu? Quer dizer, Deus falou para ele: eu vou mandar tanta carne para vocês, vocês não vão nem aguentar mais. Vai sair carne pelo nariz, para onde vocês quiserem. Mas o que Deus está dizendo, gente? Pelo amor de Deus. Entendeu? Nós precisamos dele, não é do pão material. Entendeu? Antes da gente se queixar daquilo que a gente não tem, vamos agradecer aquilo que a gente tem. Gente, a gente tem muito que agradecer a Deus pela vida, não é? Quantos acordaram hoje e morreram? Gente, nós estamos com saúde, nós estamos de pé, nós temos braços, mãos, pés, olhos, entendeu? Nós temos uma casa para viver, uma cama para dormir, coisa que tem muitos aí no chão, né, nas ruas, não tem um teto. Gente, aqui, a gente tem que louvar e agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Se Deus achar que somos merecedores, ele vai nos dar mais. Mas nós somos muito reclamões, nós reclamamos de tudo. Ah, meu Deus do céu, vamos agradecer mais, gente. Vamos louvar a Deus mais por aquilo que ele é, não por aquilo que ele vai nos dar. Entendeu? Deus quer que nós os amemos por aquilo que ele é. O nosso Pai, que nos criou, que nos amou. Entendeu? Mas não, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É o pronto-socorro. O que Deus vai fazer por mim hoje? Vai curar? Vai me dar qual cura? Né? Ou você, para me ganhar na loteria? Não é? É isso que as pessoas... É a teologia da prosperidade. Eu tenho que prosperar. Gente, e Deus? Onde fica Deus? E o culto a Deus? E a adoração a Deus fica onde? Então, é para a gente pensar. Então, é isso que Deus está dizendo aqui. Visto que me rejeitastes, eu que estava no meio de vós. Olha aí. Deus, gente, não nos abandona, até no momento de dificuldade. Mas você tem que buscá-lo. Deus tá junto com você, do seu lado. Mas você tem que crer, meu amigo. Isso é fé. Se você não crê nisso, você fica... O que a sua reclamação vai fazer? Vai ajudar em quê? Vai resolver o quê?
Ai, meu Deus, quanto que eu sofro. Eu lembro das melhores pregações do Padre Leão. Ai, como que eu sofro isso, eu sofro aquilo. Morre, filho da mãe, morre. Eu não aguento, eu morri de rir falando. Então, a gente só reclama. O que, que isso vai adiantar, gente? Louve a Deus, agradeça a Deus pelo dom da vida que você tem, pela família que você tem, entendeu? Se você ainda tem pai, se você ainda tem mãe, se você tem esposa, filhos, seus, né? Gente, vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. Deus está conosco, no meio, Ele está no meio de nós. Nós rezamos todas as missas, nós rezamos isso. Mas parece que a gente reza, mas a gente não acredita naquilo que a gente reza. É impressionante. Só para a gente terminar esse capítulo 11 aí. Disse Moisés: o povo no meio do qual estou conta 600.000 homens a pé, e tu dizes: eu lhe darei carne para comer durante o mês inteiro? Se matarem para eles rebanhos de pequenos e grandes animais, será suficiente. Se ajuntarem para eles todos os peixes do mar, serão suficientes. Respondeu o Senhor a Moisés: ter-se-ia porventura encurtado o braço do Senhor? Tu verás se a palavra que eu te disse se cumpre ou não. Olha aí, Moisés não desafia Deus. Tá vendo? Nós também fazemos isso. Aí, pois, a gente se estrepa. Quando você desafia Deus, aí sim, aí a gente, né? Aí a gente, infelizmente, é por isso que o mundo está como está. Porque nós desafiamos Deus. A gente não acredita na palavra de Deus. A gente lê a palavra, tá? Eu estou com ela aqui. A gente lê a Bíblia, mas a gente não acredita. Porque Deus fala, aqui tem promessa de Deus para nós, não é? Mas a gente não acredita nas promessas de Deus. Entendeu? Não acredita. E Deus aqui diz que as promessas dele se cumprem. Efusão do Espírito. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Em seguida reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou e tomou o Espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, porém nunca mais o fizeram. Então, gente, esse Espírito aí é o Espírito Santo, que eu já expliquei, que o Espírito Santo ele já agia, que é Deus, né? Não explicitamente, mas esse Espírito aí é o Espírito Santo, entendeu? E eles profetizavam, olha aí, então, desde o Antigo Testamento já havia profecias, não só as profecias de Deus através dos profetas, mas aqueles também ali da Assembleia. Por isso que a igreja não é contra a renovação carismática. Eu já falei sobre isso e quero também ver se eu consigo falar um pouco mais quando a gente for estudar ainda sobre o Espírito Santo. 2 homens haviam permanecido no acampamento, um deles se chamava Elade e outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Aí, tá vendo? O Espírito Santo, gente, ele sopra onde quer e com quem ele quiser. Entendeu? Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Elade e Medade, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu Moisés: estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta, dando-lhe o Senhor o seu espírito. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Então, o que Moisés está falando aí? Quem dera que todo mundo profetizasse. Quem dera. Então, a gente não tem que ter ciúme se o outro tem o dom que eu não tenho. Entendeu? Deus dá a cada um dom, é Ele que dá. Cada um, gente, tem um dom. Uns têm um dom da profecia, outros têm um dom de milagres, outros têm um dom de ensinar. Entendeu? Então a gente não tem que ficar com ciúme. Não. Jesus já disse: quem não está contra nós está a nosso favor. Entendeu? Então, se a pessoa está fazendo aquilo ali para o bem, em nome de Deus, amém, aleluia, é um dos nossos. Pode até não estar em comunhão conosco, pode até não ser católico, tá? Mas se ele está pregando em nome de Deus, beleza, amém, aleluia.
Não tem que ficar com ciúme. Deus dá a cada um a quem ele quer. Entendeu? Mas isso também não quer dizer que a gente vá para lá. Não. Entendeu? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se Deus falou com aquela pessoa, amém, aleluia. Aleluia. Vamos louvar a Deus por isso. Entendeu? Para fechar aí, as codornizes levaram-se então um vento enviado pelo Senhor, e vindo do mar que trouxe codornizes e as arremessou no acampamento. Delas havia uma extensão de um dia de marcha de um lado e do outro do acampamento, uma espessura de 2 côvados acima do solo. Levantou-se o povo todo aquele dia, toda aquela noite e o dia seguinte, para recolher codornizes. Aquele que recolheu menos, recolheu 10 almudes. Depois as estenderam ao redor do acampamento. A carne estava ainda nos seus dentes, sem ter sido mastigada, quando a ira do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Deu a este lugar o nome de Sibrote Atava, pois ali foram sepultados aqueles que se entregaram à sua concupiscência. Concupiscência, gente, é a tendência ao mal, a tendência ao pecado. Todos nós temos a concupiscência. Aquilo que São Paulo fala lá na carta aos Romanos, capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal, que eu não quero. Isso é a tendência ao pecado que nós temos. Ok? E dali o povo continuou a sua caminhada, tá bom? Então esse codorniz aí é a carne que o Senhor falou que ia mandar para o povo lá, no deserto, ok? Então nós paramos aí no capítulo 11, na próxima aula então nós vamos dar prosseguimento aí no capítulo 12, se Deus quiser. Então, gente, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Peço a você a sua inscrição, peço a você que compartilhe os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, tá bom, gente? E vamos seguir em frente, vamos pedir a Deus que esse canal possa frutificar mais ainda, para que mais pessoas possam adquirir, não é, o conhecimento, e muito mais do que conhecimento, né? Que a gente possa amar muito mais esse Deus tão maravilhoso que nós temos, mas que muitas vezes nós somos mal agradecidos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.